Queridos, o Enem tem questões de fácil interpretação e outras questões trabalhosas, que são aquelas que selecionam os cérebros, os futuros cientistas inovadores que o Brasil precisa, pelo amor de Deus. A questão é a 102 do último Enem. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores de emissão beta deste isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15, aqui tem o número 15, são 15 emissões beta por minuto por segundo. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade, a cada 5.730 anos. Considere um fragmento fóssil de 30 gramas, que apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil é intrigante, não é? Pois é, aquele fóssil pesa 30 gramas. Foi medido lá no laboratório, pode ser da USP, por exemplo, e verificou que hoje, no momento atual, está tendo esta emissão de beta. Qual é a idade desse fóssil? Muito boa. Então vamos lá, para esta questão não é só olhar e responder. Aqui tu tem que lembrar o que tu estudou. E qual é a revisão teórica de sala de aula? Que o objeto que tem elemento radioativo, este tal elemento radioativo que ele contém, ao emitir partículas, ele se transmuta. No caso, o elemento químico carbono, que tem número de massa 14, portanto, este isótopo, ele emite partícula beta. E ao emitir partícula beta, pelas regras que nós lembramos, ele se transmuta em outra pessoa. Mandou embora uma beta, já não é mais carbono 14, passa a ser simplesmente o nosso amiguinho nitrogênio. Ele se transmuta no nitrogênio. Então, digamos, cai fora do monte, aí o monte vai diminuindo. Mas, na verdade, apesar de não ser mais carbono 14, ele continua lá, continua no fóssil. Mais um carbono 14 vai emitir partícula beta, mais um vai se transmutar no nitrogênio. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco, naquela quantidade que tu está vendo aparentemente igual, a quantidade de carbono 14 passará a ser a metade do que era. Pois bem, em se tratando de carbono 14, qual é o tempo? Qual é o tempo para ficar a metade? Apenas 5.730 anos. Por isso que o carbono 14 é para medir a idade de coisas antigas. A sua presença determina a idade. Muito bem, passou um período, então ele vai ter a metade da quantidade que tinha. Passa mais um período? Sim, porque continua a emitir partícula beta, continua havendo a transmissão e a transmutação. Vai acontecer lá no final que a massa do final, a massa do fim, é a massa do início dividida por 2 elevado a um expoente. E qual é o expoente? A gente chama de número de períodos em meia-vida. A quantidade de períodos que se passaram é determinante para determinar a massa final. O interessante é que nesse problema nós não teremos informação de massas, apenas a massa do fóssilzinho que foi medido lá no laboratório. Nós não temos a massa do animal que era vivo e que agora está fossilizado. Nós teremos como informação, a informação não são gramas de fóssil, serão emissões beta. Qual é a quantidade de emissões beta hoje? Hoje quer dizer a emissão final. Hoje,
o fragmento fóssil apresentou 6.750. Bom, então, nós não temos massa, então nós vamos considerar quanto de beta apresenta o fóssil. A quantidade de beta que apresenta o fóssil é a quantidade de beta do animal quando vivo, dividido por 2 elevado a n. Esta é a grande jogada da questão. Não trabalharemos com massa final, e sim com o número de betas que está sendo emitido no fóssil. E nós não trabalhamos com massa inicial, e sim com o número de betas iniciais. Ora, qual é a quantidade de betas hoje do fóssil? Essa quantidade eu sei, é 6.750. E qual é a quantidade de beta que ele emitia quando vivo? Esta é a questão. Então, o nosso trabalho será para determinar quantas beta ele emitia no final. E como é que nós trabalhamos mesmo? Nós trabalhamos simplesmente valor dado e valor desejado. E esse valor dado vai começar com quanto? Vai começar com 30 gramas do quê? Do fragmento. Quanto que eu tenho do fragmento? Fragmento do fóssil. Eu tenho 30 gramas. Este valor é o valor dado. E qual é o valor desejado? Qual é o valor desejado? Será o quê? Está pensando? Pensou direito? Qual é a minha pergunta? A minha pergunta será: quantas beta ele estará emitindo? Com um probleminha. Sabe qual é o probleminha? É que a quantidade de hoje de partícula beta não é só o número de emissões, é beta por hora. Então, se esta unidade está em quantidade de betas por hora, esta quantidade também terá que ser beta por hora, porque temos que trabalhar com a mesma unidade. Para quê? Para quê? Para quê? Você já leu o texto? Para quê? Porque a pergunta, querido, qual é a pergunta da questão? Você não teve oportunidade de ler? Eu deixei lá no começo para você ler, cara. Qual é a pergunta? A pergunta mesmo? Qual é a pergunta da questão? Qual é o tempo que passou desde que ele era vivo? Nos deu a informação do período de meia-vida e quer saber qual é a idade desse fóssil. Qual é a idade desse fóssil? Para descobrir a idade desse fóssil, eu vou ter que descobrir este N. Este N aqui, ó. Maravilha, cara. A minha questão fabulosa, ela vai me levar a descobrir o número de betas, que ele emitia quando vivo. A quantidade de beta que ele emitia quando vivo, com um agravante, tem que ser beta por hora. Esta quantidade vai ser para quê? Vai ser para encontrar o N. Então, aonde que está meu raciocínio mesmo? O meu raciocínio mesmo será isolar o N através da expressão 2 elevado a N. 2 elevado a N. Vou colocar a quantidade de betas que ele emitia quando vivo, que é esse valor desejado aqui, a quantidade de beta que ele emitia quando vivo, sobre a quantidade de beta que ele emite hoje fossilizado. Portanto, o denominador eu já tenho. Qual é a quantidade de betas hoje? 6.750 beta por hora. Vou ter que descobrir a quantidade de beta que ele emite agora. E é essa quantidade por hora. Muito bem. Você compreendeu? É isso aí, cara. O cara que acerta isso merece ou não merece ir para a USP? Merece ou não merece ir para a Unicamp? Para tudo que é lugar. Pode escolher onde ele vai. Pode escolher. Bom, então,
nós agora nos organizamos, o nosso objetivo é descobrir o N, e para descobrir o N para substituir aqui, vou então procurar saber quantas beta ele emitia quando vivo. Ele, que tem 30 gramas, a quantidade de gramas mudou? A quantidade de gramas do fragmento? Não, estou falando do fragmento hoje. O fragmento hoje tem 30 gramas. Como é que eu tiro fora? Como é que eu tiro fora este grama? Meu querido, você que está me acompanhando no cálculo usando o fator unitário, quem é que vai ser o salvador da pátria que vai tirar fora grama? Procura no texto aí alguma identidade. Qual é a identidade? A identidade que tenha o quê? Desculpa, eu escrevi errado. Aqui é grama. O máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Então, para cada 1 grama, para cada 1 minuto, a quantidade de beta é de quanto? É de 15. São 15 partículas beta, que é o máximo que o ser em vida, que é o que nós estamos querendo, em vida, o máximo são 15 betas por grama por minuto. A grandeza separada por uma barra nos leva a uma identidade. A grandeza de cima, 15 emissões beta, sobre a grandeza de baixo, corresponde a um fator unitário, que nos leva à eliminação de gramas. E que agora, com um segundo fator unitário, vai nos levar a sair de minuto e passar para hora. Nós não queremos a quantidade de beta por hora. O que tu está fazendo aí, menino? Cai fora! Se esse minuto cair fora, como é que o minuto vai cair fora? Lembrando de que 1 hora, que é o que eu preciso, são 60 minutos. Vou, portanto, agora eliminar a unidade indesejada minuto e vou ficar na unidade desejada hora. Portanto, o que foi que sobrou? Sobra sempre o valor desejado. E qual era o valor desejado? Não era a quantidade de betas por hora. A quantidade de beta, onde é que está beta? Beta está aqui, ó. Pronto. Eu queria beta e eu queria hora. Onde é que está a hora? Está aqui também. Pois é. Então, o resultado dessa continha será 27.000 betas por hora. O que significa? Que quando vivo, por hora, ele emitia 27.000 betas nesse movimento. O material radioativo, se estivesse num prato, estaria emitindo 27.000 partículas beta, haveria 27.000 transmutações por hora. Hoje, ele fossilizado, hoje ele emite apenas 6.000. Então, a relação dessa quantidade de emissões quando vivo sobre a quantidade de emissões hoje fossilizado me dá a ideia do tempo. Aquela ideia do tempo dada em massa, que a massa do fim era uma parte apenas da massa inicial, a ideia de que as partículas beta hoje são apenas uma parte das betas que emitia quando vivo. Então vamos lá. Qual é a quantidade de betas quando vivo? A quantidade de betas quando vivo, 27.000 por hora. E a quantidade agora fossilizado, 6.000. 27.000 por 6.000 dá apenas 4. E aí está fechando com o início. Isso nos é 2 elevado a n igual a 4. O que nos dá 2 elevado a n igual a 2 elevado a 2, aonde o n é igual a 2, que é o que nós estávamos procurando. Porque, apesar de nós trabalharmos para descobrir quantas betas ele emitia quando vivo, a pergunta da questão, a idade do fóssil, dado pelo período de meia-vida,
5.730 multiplicado pelo número de períodos que se passaram, que estamos vendo que são 2. Então a resposta será o dobro de 5.000, a resposta será letra C. Parabéns, garoto! Se você acertou, parabéns! Tu merece fazer uma universidade pública de grande qualidade e desenvolver os teus neurônios para ajudar a inovar. Tati, ao seu dispor.